Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula sobre questões comentadas de filosofia do direito. Meu nome é Dalton Oliveira e vamos a mais uma sequência de questões para o seu exame. Nossa primeira questão, vamos ler o enunciado. Temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa e intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça. Pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Aristóteles em Ética Nicômaco, coleção Os Pensadores. Nesta questão, o exame de ordem, na verdade, está cobrando o seu conhecimento sobre um livro que é fundamental para a formação do jurista, que é Ética Nicômaco de Aristóteles. No nosso curso, nós tivemos oportunidade de trabalhar Aristóteles por, no mínimo, 2 ocasiões. Então, o aluno está bem preparado para resolver esta questão. Vamos ver o enunciado. O que se pede na questão? De efeito, é correto concluir que para Aristóteles a justiça deve ser sempre entendida como. Esta questão eu considero aí de média complexidade, porque mesmo que você não tenha lido este texto ou não conheça o texto de Aristóteles, eu consigo de alguma maneira descobrir qual é a questão correta. Qual que é o grande segredo aqui? A gente vê, sempre quando tem um texto, pensem nisso, quando tem um texto colocado no enunciado, ele está te dando alguma dica. E nesse caso, a dica aqui está na segunda frase. Após distingui-lo assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária. Ele está te falando que é justiça. A ação justa é intermediária, a ação justa é intermediária. Então a gente vai achar nas alternativas onde se diz que a ação justa é intermediária. Vamos lá. Alternativa A, produto da legalidade, pois o homem probo é o homem justo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque este produto da legalidade não leva à conclusão que o homem probo é o homem justo. Além do que, não tem nada a ver com a ação justa intermediária. B, espécie de meio termo. Opa, aqui a gente já tem uma expressão um pouco melhor. Meio termo intermediário, meio termo intermediário. Elas são praticamente sinônimas. Mas vamos lá. C, relação de igualdade aritmética. Para aqueles que leram Aristóteles, sabe que ele vai falar em igualdade aritmética. Mas a gente poderia falar que justiça é entendida como igualdade aritmética? Sempre. Nem sempre é igualdade aritmética. 2, Aristóteles vai falar também de outro tipo de igualdade, que é a igualdade geométrica. Então a justiça são várias coisas. 3, é isso que o texto está falando? Quer dizer, existe alguma relação de igualdade aritmética no enunciado? Não tem. Esse enunciado está falando de outra coisa. E 3, ação natural imutável. Em algum ponto do texto, eu estou falando de ação natural imutável, quer dizer, eu estou falando aqui de algum direito natural. Aristóteles está me falando isso? Não. Então, se você acha que a alternativa correta é a alternativa B de bola, você acertou. Porque nós já falamos em aula, mas aqui nós estamos interpretando o texto. Nós podemos dizer que a justiça é uma espécie de meio termo, de equilíbrio. Então, alternativa correta, B de bola. Bom, vamos a uma outra questão. Aqui ainda, continuando, percorrendo os caminhos da filosofia antiga grega, né? Boa parte da doutrina jus-filosófica, diz o enunciado, boa parte da doutrina jus-filosófica contemporânea associa a ideia de direito ao conceito de razão prática ou sabedoria prática. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de razão prática. Muito bem. Veja,
Esse enunciado, na verdade, da OAB, diz que a doutrina justo-filosófica contemporânea associa a ideia de direito ao conceito de razão prática. Na realidade, a própria filosofia grega antiga também associava ao conceito de razão prática. Não era uma razão teórica. Exceto para Platão, que tinha um idealismo e considerava uma justiça contemplativa, uma sabedoria contemplativa, o grego era um homem prático. Então, isso que a doutrina contemporânea, a filosofia contemporânea quer saber em relação à razão prática, o grego também já falava de uma filosofia da praxis. Inclusive, para que serve o direito? O direito ele vai regular a ética, que é a conduta prática, quer dizer, o que o homem deve fazer, o que o homem faz. Nunca no direito você tem uma filosofia contemplativa, como uma filosofia da natureza, por exemplo. Então, ela é prática. Então, esse enunciado é só para realmente poder introduzir a questão da razão prática ou da sabedoria prática. Ok? Então, vamos analisar. Uma forma de conhecimento científico, episteme, capaz de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Será que é isso? A episteme, na realidade, se trata do conhecimento, né? O contorno do conhecimento científico. E o conhecimento, necessariamente, ele não precisa ser prático, ele pode ser teórico. Então, essa busca da verdade, muitas vezes, ela é teórica. Por exemplo, uma questão antiga está lá na Esfinge, né? Na questão que está impressa na Esfinge no Egito, né? De onde viemos, para onde vamos e o que somos. Essa é uma questão que busca a verdade. E pode não ter nada de prático nisso. Então, essa questão não corresponde a essa razão prática, ela está equivocada. B de bola. Uma técnica, tecne, capaz de produzir resultados universalmente corretos e aceitos. Será que a técnica, ela é capaz de produzir resultados universalmente corretos e aceitos? A técnica, na verdade, ela é a melhor forma de colocar o conhecimento teórico em prática. Mas, será que aqui eu estou falando de uma razão prática do direito? Quer dizer, a técnica de produzir resultados universalmente corretos e desejados, a técnica ela tem a ver com o método, com a tecnologia, mas não de uma razão prática. Até porque eu não sei se a técnica vai, de fato, produzir resultados universalmente corretos e desejados. Ok? Então, essa também não é a alternativa correta. Alternativa C de casa. A manifestação de uma opinião doxa. A doxa é diferente da verdade, que é a aletheia. Quer dizer, a manifestação de uma opinião qualificada ao ponto de vista específico de um agente diante de um tema específico. A doxa, ela é muito importante para os sofistas, os filósofos que precederam os filósofos depois de Sócrates. E o grande mérito dos sofistas foi trazer a retórica, né? Quer dizer, quando um advogado criminalista de defesa ele está diante de uma opinião, ele não está muito preocupado com a verdade. Na verdade, ele quer dar uma opinião, ele quer que a opinião dele valha perante o júri. Mas, na realidade, também não tem uma razão prática. Quer dizer, eu não estou falando exatamente de um bem deliberado, de um direito que vai deliberar. Eu quero que a minha opinião prevaleça independente aí da verdade ou independente de uma razão, porque a doxa nem sempre tem a ver com a razão. A opinião nem sempre tem a ver com a razão. A opinião tem a ver muitas vezes com o sentimento, com a emoção. Quando o advogado criminalista, ele de maneira visceral coloca a sua opinião para que o júri absolva o seu cliente, isso tem a ver com razão, tem a ver com a emoção, ok? Então, isso também, a doxa não tem a ver necessariamente com uma razão prática. Por fim, a capacidade de bem deliberar, frônesis. Frônesis, do grego, bem deliberar, é aquilo que origina em Roma a prudência, o equilíbrio, né? Então, o indivíduo ele precisa de uma capacidade de bem deliberar, frônesis, a respeito de bens ou questões humanas. Será que é isso que tem a ver com direito?
Sim, a doutrina, a filosofia do direito, ela tenta associar ao conceito de razão prática essa questão de bem deliberar. O que o indivíduo no direito precisa para bem deliberar? Ele precisa de uma prudência, ele precisa de uma frônesis a respeito de bens ou questões humanas. Ok? Alternativa correta, então, D de dado. Então, ficamos aqui com mais uma aula sobre questões de filosofia do direito. Espero que você se sinta mais bem preparado para o seu exame, depois de você ver como é que a gente consegue resolver estas questões de filosofia. Gostou dessa aula? Compartilha aí nas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu YouTube ou por e-mail para os seus amigos, colegas, conhecidos, todos aqueles que você queiram compartilhar. Eu fico por aqui, obrigado pela audiência e até um próximo encontro.